Saudamos os amados irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos louvar o nosso Deus por mais esta oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor, aproveitando este período de quarentena. Nós não deixamos de pregar a palavra do Senhor, de meditar e de compartilharmos para a edificação de todo o povo de Deus. Então gostaria de meditar nesta oportunidade um texto que se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 17. Eu vou ler o texto que você possa acompanhar aí atenciosamente. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, do 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Deus, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos capacite, para que possamos entendê-la, transmiti-la de maneira clara e aplicá-la em nosso viver para o bem de todo o Teu povo e para a Tua glória. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queremos meditar sobre o tema bem atual, né? Para os dias que nós estamos vivendo, um período de pandemia, um período de lockdown, né? E nós queremos meditar sobre o tema: o que não pode faltar para o crente. O que não pode faltar para nós? O que é de fato mais importante? Estas leis que estão sendo estabelecidas pelos governos, seja federal, estadual, municipal, elas colocam restrições sobre as nossas reais necessidades, e estas coisas prejudicam, de um modo geral, todas as pessoas. E queremos ter uma resposta que venha suprir de fato os nossos anseios. É o que não pode faltar verdadeiramente para nós. Quando a gente fala do que não pode faltar, nós estamos considerando quais são as nossas necessidades essenciais. Então, quando se fala das necessidades, nós estabelecemos determinados critérios. O primeiro critério é a questão da sobrevivência. De uma forma geral, todos nós precisamos daquilo que é o básico para a nossa sobrevivência. É o alimento, a água, o oxigênio. Então essas coisas são as necessidades básicas, de que se aplica a todo mundo de uma maneira geral. Ninguém pode viver sem essas coisas.
Você vê aí que nesta crise de um alto gasto de insumos hospitalares, né, chegou ao ponto de em alguns lugares faltar oxigênio para as pessoas. E muitas pessoas morreram em um período de tempo muito curto, porque sem oxigênio a gente não vive. Então, é uma necessidade básica. Como outras coisas nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Um segundo critério que nós também estabelecemos de necessidades são as necessidades sociais que nós precisamos ter para viver. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer exercícios físicos, nos relacionar com as pessoas, precisamos estudar, precisamos estar com a nossa mente ocupada. Essas são as necessidades sociais que nós precisamos. Então nós também não podemos viver sem essas coisas, que se aplica também a todas as pessoas, independentemente de religião. Mas nós queremos falar especificamente, amados irmãos, amado ouvinte, com relação às necessidades espirituais, que é o que o apóstolo Paulo está falando aqui neste texto. Todos nós, de maneira geral, precisamos das necessidades mais básicas para a nossa sobrevivência, para o nosso relacionamento social. A gente vê que nessa quarentena muitos estão prejudicados, porque de tanto ficarem trancados em suas casas, carentes desses relacionamentos, entram em depressão, ficam doentes. E outros também, por terem os seus meios de recursos, de arrecadar recursos para a sobrevivência, prejudicados, como o comércio, por exemplo, e outras coisas, estão passando necessidades básicas. Mas e a igreja? Quais são as necessidades em que a igreja não pode viver sem elas? O que precisa para que ela possa se manter de forma equilibrada? O que não pode faltar para o crente? Gostaria de meditar pelo menos em 4 itens que não pode faltar para nós. A primeira coisa que não pode faltar para o crente é comunhão com seus irmãos. O apóstolo Paulo aqui, no versículo 12 do texto que nós lemos, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Interessante que esses ternos afetos de misericórdia expressa-se uma comunhão íntima, expressa um afeto que vem das entranhas, que vem do mais profundo âmago do ser, de desejar compartilhar com os seus irmãos, com os amados, uma comunhão íntima. Isso mostra a realidade do corpo de Cristo. Nós somos um corpo, nós somos uma família. E evidentemente que nós temos que estar sempre juntos, unidos. E quando nós perdemos esta comunhão, isso nos faz falta. A comunhão é um meio de graça, é o meio da igreja se fortalecer. É através da comunhão que compartilhamos nossas experiências, que nós louvamos a Deus, que nós, enfim, exercemos tudo aquilo que há de comum entre nós. Então nós não podemos viver sem comunhão. A igreja, embora que os crentes nesse período, em suas casas, né, nesse período lockdown, façam o culto doméstico, façam suas orações em família, mas isso não substitui a necessidade da igreja estar reunida de forma nenhuma. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos compartilhar nossas experiências, e é por isso que a liderança da igreja
Aí, algumas pessoas que apoiam a igreja estão defendendo em todos os lugares o direito da igreja se reunir como algo essencial na vida das pessoas. A igreja reunida é uma necessidade básica para nós. Nós precisamos. Nós não podemos passar muito tempo sem estar em comunhão com os irmãos. Então não pode faltar a comunhão no meio do povo de Deus. A segunda coisa que não pode faltar no nosso meio, que também podemos observar aqui no texto, é o amor. A gente observa aqui no versículo 14, ele diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, ele é a maior evidência de um verdadeiro regenerado. O amor existente na vida da pessoa é a comprovação de que ela de fato crê em Deus, de que de fato é um crente convertido. O apóstolo João vai dizer isso lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, por Deus é amor. Então a gente observa que no nosso meio, no meio do povo de Deus, não pode faltar amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. O mesmo apóstolo aqui no capítulo 4, no verso 19, ele vai dizer: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, uma das maiores necessidades que nós também temos é a prática do amor. E para que nós possamos exercer de forma completa, plena, também nós precisamos de comunhão. Embora que não estejamos nos reunindo no templo, mas nós podemos exercer o amor através dos contatos que nós temos com as pessoas, através do uso dos meios possíveis, né? Hoje nós temos os meios da internet, as redes sociais, e através dessas redes nós, embora que não estejamos tendo uma comunhão próxima com as pessoas, mas nós oramos pelas pessoas, nós levamos uma palavra de conforto, nós nos solidarizamos com as pessoas, com as perdas de seus entes queridos. Enfim, não pode faltar o amor. Você também e eu, nós não podemos, nesse período de reclusão, nos trancarmos nos nossos lares e nos tornarmos pessoas insensíveis ao sofrimento das pessoas. O amor, ele deve ser pleno, exercido em toda e qualquer situação. Nós não podemos esquecer as pessoas, de manter contato com as pessoas, de tomar conhecimento do sofrimento das pessoas, de ajudar as pessoas, seja por palavras, seja por ações, seja utilizando os nossos recursos. É assim que nós amamos. O amor não é necessariamente expresso com palavras, mas o amor é expresso com ações, com atitudes. E isso não pode faltar no nosso meio. Terceira coisa que não pode faltar para o crente é a instrução da palavra de Deus. Aqui no versículo 16 o apóstolo Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Não pode faltar também no nosso meio o ensino da palavra de Deus, a instrução, o aprendizado,
a busca pelo conhecimento de Deus. E essa instrução, ela vem pela leitura da palavra de Deus. Por uma leitura ordeira, sistemática, contínua, observadora, profunda, buscando cada vez mais conhecer a Deus e aos seus planos. Você não pode deixar de fazer a sua leitura diária da palavra de Deus. Nós não podemos deixar de, em comunhão com a família, fazermos o culto doméstico, meditarmos na palavra de Deus, de pegar um bom livro e meditar num tema específico, de modo que possamos colocar em prática aquilo que necessitamos. Isso vem através da instrução. E a orientação do apóstolo Paulo é que ele diz que habite ricamente em vós a palavra de Deus. Interessante, fazendo a comparação, às vezes a gente se lembra, é claro que nós temos que se lembrar de agradecer a Deus a fartura, às vezes quando estamos num período muito bom de coisas materiais, e isso é uma coisa que nos dá alegria. Mas o apóstolo Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Às vezes a gente esquece de que a palavra de Deus é uma riqueza para nós e que nós precisamos buscar a riqueza da palavra de Deus. Então, no meio do povo de Deus não pode faltar instrução. Você vê que a igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, que é um exemplo de igreja, os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra perseverar dá uma ideia de que eles estavam constantemente buscando conhecer cada vez mais. É como os crentes de Bereia, que é citado lá também em Atos capítulo 11, que eles meditavam tudo que se ouvia, tudo que se pregava, eles meditavam e conferir se de fato estava de acordo com as Escrituras. Então, quando o apóstolo fala habite ricamente, ele está dizendo habite de maneira plena, de maneira que nós tenhamos esse prazer, essa alegria e perceber de fato que a palavra de Deus é uma riqueza para nós. Então não pode faltar a instrução. É por isso que a igreja também deve ser algo essencial na vida das pessoas, porque nós precisamos de instrução, de orientação, de conhecimento para nos conduzir diante de toda ou qualquer situação. E a quarta coisa que não pode faltar na igreja, dando complemento a esta breve meditação, é a gratidão. A gente vê aqui no versículo 17, ainda no finalzinho do 16, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. E no verso 15 ele diz: sede agradecidos. A gratidão é uma expressão de reconhecimento pelo benefício recebido. Isso não pode faltar em nós, de nós agradecermos a Deus por tudo, pelas bênçãos materiais, pelas bênçãos espirituais, pelos momentos de bonança e pelos momentos também de escassez, pelos momentos de paz e muitas vezes também até pelos momentos de aflição, de dificuldade. Ele diz aqui, dando por ele graças, e lá em Efésios ele vai dizer, por tudo dai graças. Então, por tudo nós devemos ser gratos a Deus. Muitas vezes é difícil nós agradecermos a Deus quando passamos por um problema, por uma perda, por uma doença, por uma dificuldade. Mas quando ele diz assim, dai graças por tudo, é porque a palavra de Deus requer que nós façamos uma ponderação das coisas, dos fatos, que nós possamos meditar e refletir nos propósitos os quais Deus permite que muitas coisas aconteçam.
E muitas coisas que acontecem, Deus permite para nos ensinar algo, para moldar o nosso caráter, para nos capacitar para alguma coisa, para nos ensinar. E essas coisas são motivos não de lamentação, não de murmuração, não de guardar mágoas ou rancores, mas motivo de gratidão para o nosso Deus. Por isso diz: por tudo dai graça, tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Seja agradecido. Não pode faltar no nosso meio um espírito grato a Deus, porque embora que os tempos sejam difíceis, embora que passemos por todas as dificuldades, mas Deus está conosco. Deus ouve as nossas orações, Deus supre as nossas necessidades, e Ele não permite que nada aconteça fora dos seus santos propósitos. E tudo quanto Ele faz contribui para o bem daqueles que amam a Deus, como diz Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que você possa refletir nisto e você possa buscar de fato aquilo que mais você precisa. O que é que mais você precisa? A palavra de Deus nos dá algumas orientações. Nós precisamos da comunhão uns dos outros, porque sem ela nós não vivemos. Nela nós vamos perecer. O homem não foi criado para viver só, mas para viver em sociedade. E a igreja existe aqui para comungar os crentes. A igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos sempre buscar esta comunhão. Nós também não podemos viver sem amor. O homem não pode viver de maneira insensível diante da necessidade das pessoas, diante da carência das pessoas. Por isso nós precisamos amar uns aos outros, expressar os nossos reais sentimentos uns pelos outros, dando importância, usando de atitudes necessárias, usando dos meios necessários e dos recursos que Deus coloca sobre nossas mãos. Para nós também não pode faltar a palavra de Deus, a instrução, a leitura, a meditação, a pregação, a orientação de Deus através do seu Santo Espírito, utilizando os meios necessários, principalmente a sua palavra, para que nós possamos nos edificarmos, nos fortalecermos e termos forças para continuar caminhando nos seus santos caminhos. E não pode faltar de forma alguma também no nosso meio a gratidão. A gratidão é uma expressão que nos dá descanso. Uma coisa é a gente estar só clamando por aquilo que nós queremos, pedindo. Outra coisa é estar agradecendo a Deus pelo que nós recebemos. Quando nós agradecemos a Deus, a gente se sente mais descansado, porque nós reconhecemos que tudo que nós temos é dele, e tudo que ele permite, ele tem um propósito. Então quando nós agradecemos a Deus, tem um espírito grato, isso evidencia que nós de fato estamos conhecendo o propósito de Deus em tudo que ele faz, reconhecendo a sua vontade soberana, dando graças por ele, por tudo, reconhecendo que tudo procede dele, para ele e para a sua glória. Que Deus nos abençoe e que nós possamos a cada dia ter as nossas necessidades supridas segundo aquele que quer o bem para todo o seu povo, e assim nós estejamos firmes para superar toda ou qualquer situação. Que Deus, pois, vos abençoe. Façamos uma breve oração. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela edificação da tua palavra, que é uma necessidade básica para as nossas vidas. Também que tu nos ensina a cada dia exercermos uma comunhão plena com o teu povo,
exercermos o amor, que é o vínculo da paz, e também sermos gratos a Ti. Fortalece-nos, ó Pai, neste período tão difícil, mas que confiamos que Tu há de suprir todas as nossas necessidades. Guarda-nos, pois, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Sejamos agora despedidos com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, hoje para todo sempre.